Hoje, inclusive motivo de atraso do nosso reinício, recebi aqui a resposta oficial que está na certidão do Supremo, que vai constar na ata desta sessão. Em cumprimento ao despacho proferido na data de hoje, certifico que os comprovantes de entrega dos ofícios 6773-2026, 6774-2026 foram juntados a estes autos em 25 de março de 2026, informando como data de abertura o dia 24 de março de 2026, às 10 horas e 18 minutos e 10 horas e 3 minutos, respectivamente. Atenciosamente, Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal. Está aqui a decisão. Pois bem, como decisão judicial a gente cumpre, a gente não questiona, e é exatamente o que nós temos feito, em nome dos aposentados, dos órfãos e das viúvas, de um Brasil que quer o combate à corrupção, eu declaro prorrogada essa CPI para que a sessão definitiva. A sessão está suspensa. Nesse aspecto, em que pese elogiar a tentativa de solucionar um problema, porque nós temos realmente uma omissão e essa matéria nunca foi debatida pelo Supremo Tribunal Federal, me colocar numa postura mais autocontida e aguardar que o próprio parlamento rearranje as suas disciplinas normativas. Então, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente relator, eu entendo também que é matéria interna corporis, eu voto acompanhando a divergência. E aqui nós poderíamos lembrar o perigo das comissões parlamentares de inquérito simplesmente ignorarem fato determinado e irem, como bem relembrou o ministro Gilmar, pelas franjas, o perigo que isso é para o Estado democrático de direito. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem, vazem. Abominável, abominável. E criminoso. É crime, mas se vale exatamente de se trata de uma prática por crime coletivo. O crime coletivo nos anonimiza. Não deixa de ser crime por isso. Como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora, recente, do caso Vocaro, em que uma conversa íntima era divulgada para festejo geral. Deplorável que isso tenha ocorrido, lamentável que isso tenha ocorrido, criminoso que isso tenha ocorrido. E é preciso que os senhores saibam disto. Mas os senhores já sabem disso. Os senhores já sabem disso. Poder envolve responsabilidade. E é isso que o texto constitucional exige. Quem tem poder tem responsabilidade. Por isso que nós cuidamos. Processos sob sigilo submetem-se aqui a essa regra. Nós não vazamos. Não se pode vazar. Por isso que talvez uma grande contribuição neste momento que os senhores poderiam dar é refletir sobre uma nova lei de CPI. O sistema atual ficou velho. Não significa que velho seja ruim, até porque eu sou idoso. Mas é preciso que as más práticas sejam debeladas. E essa CPI, ministro André, essas duas CPIs, elas têm um dicionário, um abecedário de abuso. E veja que eu não vi. Ministro Gilmar, assim, todas as... Bomba em Brasília. Um novo episódio envolvendo o Senado Federal e decisões importantes está gerando enorme repercussão agora. Destituição do presidente do Senado. Alcolumbre vai parar na prisão. Caos total explode em Brasília agora. Quais podem ser os desdobramentos dessa situação? Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Fica até o final, porque os detalhes estão surpreendendo o Brasil inteiro. Reiteradas vezes que o Supremo Tribunal Federal nunca enfrentou a questão da prorrogação de comissões parlamentares de inquérito. E eu não quero ser o descobridor da pólvora, mas eu verifico que isso ocorreu. Ocorreu em tempos recentes, exatamente com relação à comissão parlamentar de inquérito sobre as fake news. Houve uma oposição no sentido de que essa comissão parlamentar de inquérito estava indo longe demais, não só raciocínio em matéria, mas também em razão do tempo,
E o Supremo Tribunal Federal entendeu que era consectável do direito subjetivo da minoria também prorrogar a comissão de inquérito para continuar, na qualidade de minoria, apurando aquilo que pretendia ser obstado pela maioria. Então, o Supremo teve essa visão política de que, efetivamente, digamos assim, o funcionamento do parlamento não pode, digamos assim, impedir as manifestações da minoria. Aliás, o maior cliente do Supremo Tribunal Federal são os partidos minoritários, que entram com DPFs e declarações de inconstitucionalidade depois de perder na arena política. Perdem lá e vem o Supremo. Então, isso faz parte exatamente da dinâmica da política e da proteção do Estado democrático. No Estado democrático, a deferência deve ser para o parlamento, que é a instância hegemônica. E, ora, se prestigia a maioria e, ora, as minorias, como só ocorrer nas comissões parlamentares de inquérito. Nós autorizássemos a instalação. A minoria consegue as assinaturas para a instalação. Mas na composição dos membros, a minoria já não tem a mesma força. E se compõem com a maioria as comissões. Então se criam obstáculos de impedimentos, de leituras de requerimentos, de aprovação de requerimentos, até que se esgote o prazo. E depois não se prorrogue. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS. Um caso que envolve o roubo de bilhões de reais dos mais vulneráveis da nossa sociedade. Órfãos com suas mães, avós que cuidam dos seus filhos e dos seus netos, não vão ter a resposta, ao menos do Congresso Nacional, no âmbito da responsabilidade política que as minorias pleiteiam o direito de ver reconhecido. Se criam os obstáculos até que se escoe o prazo. Em razão dessa condição, Canotilho e Vital Moreira identificam nas comissões de inquérito parlamentar um poder potestativo, o que torna incompatível a sujeição da sua instalação ou a sua prorrogação à deliberação parlamentar. E na condição de prerrogativa da minoria, torna-se instrumento concretizador de um direito fundamental, que vela ao pé das instituições democráticas, o direito de oposição. Buscando enfatizar a importância desse relevante papel desempenhado pelas comissões, de funcionar como garantia concretizadora do direito de oposição, o ministro Celso de Mello recorreu à doutrina do saudoso Geraldo Ataliba. Diz o eminente jurista, é que só a verdadeira república democrática. Que seja prorrogada a CPMI por 120 dias e garantindo também que o Supremo Tribunal Federal, aqui no outro lado da praça, saiba que nós, deputados e senadores, estamos sendo cumpridores de uma ordem judicial. Diferentemente da Via Alcolumbre, que botou 100 anos de sigilo sobre as visitas do Careca aqui a assessores e parlamentares, senadores dessa casa. Eu apresentei um requerimento, senhor presidente, de prorrogação por 120 dias da CPI do INSS, que Vossa Excelência deu todo apoio, o deputado Gaspar também, a oposição assinou. Lamentavelmente, mais uma vez, o PT não assinou. Foram 175 assinaturas de deputados, foram 29 assinaturas de senadores. Foi devidamente protocolado na mesa, a mesa não recebeu. Não foi lido pelo presidente do Congresso Nacional, de acordo com o que diz o regimento desta casa, o que impediu que nós tivéssemos a prorrogação da forma natural. Então, senhor presidente, Vossa Excelência, que muito competentemente decidiu ingressar no Supremo Tribunal Federal, junto comigo, o deputado Alfredo Gaspar, com mandado de segurança, foi vitorioso. Vossa Excelência conseguiu uma liminar do ministro André Mendonça, determinando a prorrogação em caso de não leitura. Primeiro, determinando a leitura. Senador Davi Alcolumbre, até agora, deputada Bia Kicis, continua descumprindo ordem judicial, é importante. Senador Davi Alcolumbre não está cumprindo a ordem judicial de André Mendonça, pois teve sessão ontem no Senado, não teve? Anteontem também. Ele foi intimado, de acordo com os registros aqui do Senado Federal e agora corroborados pelo Supremo Tribunal Federal, às 10 horas e 18 minutos de terça-feira. Está aqui na certidão do Supremo Tribunal Federal o horário. Desde então, ele permanece silente e em descumprimento de ordem judicial. E lhe digo, senhor presidente, agora o relógio não funciona ali, mas são 11 horas e 4 minutos. Já passaram as 48 horas da intimação
do senhor presidente Davi Alcolumbre. Aqui está a resposta do Senado da República em relação ao horário. E aqui está, como eu mostrei, 10 horas e 18 minutos e 29 segundos, para ser mais específico. E aqui está também a decisão do ministro André Mendonça, que diz o seguinte: num voto impecável que devolve a prerrogativa da minoria a quem de direito, os parlamentares que querem uma investigação séria. Diz ele que a mesa diretora, no seu primeiro ponto, e a presidência do Congresso Nacional adotem todas as providências necessárias para, no prazo de 48 horas, receber, olha só, está ordenando receber, via sistema interno, o requerimento e promover, nesse mesmo prazo de 48 horas, a leitura desse mesmo requerimento, que visa prorrogar a duração da CPI do INSS. Olha só, ele está em descumprimento de ordem judicial porque ele não cumpriu a primeira parte, o senador Davi Alcolumbre. Segundo, que a prorrogação da CPMI observe o prazo que a minoria parlamentar de 1/3 entender ser necessário para ultimar as investigações, respeitado o limite previsto no regimento interno, que é o final da legislatura. Está o prazo no requerimento, 120 dias. Então, automaticamente a prorrogação da CPMI observará esse prazo de 120 dias. Claro que se o presidente, o relator e os demais acharem que a investigação pode ser concluída antes com um relatório aprovado, pode ser menos de 120 dias, mas o prazo é de 120 dias. E terceiro, senhor presidente, que em caso de inércia quanto ao cumprimento do comando contido no item 1, acima no prazo de 48 horas, hora declinado, e acabou de passar o prazo, faz quase uma hora que nós estamos aqui num descumprimento descarado de Davi Alcolumbre de uma ordem judicial, o silêncio das autoridades coatoras acarrete, nos termos do poder geral de cautela veiculado pela parte final do artigo 301 do CPC, e considerando satisfeitos os requisitos regimentais para a prorrogação pretendida, a presunção de recebimento e leitura tácita do requerimento. E nesse excepcional caso, o ministro ainda foi gentil com o Davi, excepcional caso, mas mais uma vez o Davi foi excepcional, mas no sentido negativo, não cumpriu a ordem judicial. A presidência da CPI, ou seja, o senador Carlos Viana, estará imediatamente autorizada a prorrogar o funcionamento regular da CPI e referida prorrogação se dará pelo prazo que a minoria de parlamentar de 1/3 entender. Senhor presidente, nós precisamos de uma resposta ao povo brasileiro. O Supremo se debruçará sobre o caso nessa tarde. Entendo por isso mesmo, senhor presidente, que esta CPMI deve observar o prazo das 48 horas e determinar agora que seja prorrogada a CPMI por 120 dias, respeitando o direito da minoria e garantindo também que o Supremo Tribunal Federal, aqui no outro lado da praça, saiba que nós, deputados e senadores, estamos sendo cumpridores de uma ordem judicial, diferentemente do presidente da casa. Diferentemente de Davi Alcolumbre, que botou 100 anos de sigilo sobre as visitas do Careca aqui a assessores e parlamentares e senadores dessa casa. Senhor presidente, Davi Alcolumbre foi cobrado, inclusive, por Eduardo Girão, nosso colega, no plenário, e teve seu microfone cortado quando cobrado. Agora é a hora de nós fazermos justiça e, principalmente, fazermos aquilo que nos compete, uma investigação séria, e a prorrogação dos trabalhos da CPMI é absolutamente fundamental para que isso ocorra. Em nome dos aposentados, dos órfãos e das viúvas, de um Brasil que quer o combate à corrupção, eu declaro prorrogada essa CPMI. Davi Alcolumbre descumpriu a decisão judicial. Ele tinha 48 horas para ler o nosso requerimento de prorrogação que a gente protocolou lá em dezembro, e até agora ele não tinha lido, não recebeu, e mesmo com ordem judicial não cumpriu. Agora o presidente Carlos Viana disse, vendo que ele tinha agora o direito, na verdade o dever de prorrogar, estão prorrogados os trabalhos da CPMI, graças ao nosso requerimento e à luta de cada um de vocês. Obrigado, Viva a equipe Novo! O Novo sempre presente fazendo essa pressão toda. Continua acompanhando, pessoal. Vamos lá. Todo mundo esteja comigo. Todo mundo esteja comigo. Exatamente. Valeu! Acabei de ver aqui que o Alcolumbre literalmente desafiou André Mendonça. André Mendonça deu uma decisão liminar mandando Alcolumbre prorrogar a CPMI do INSS. O que o Alcolumbre fez? Disse que vai aguardar a decisão do tribunal. E o André Mendonça é o quê? Ou o Alcolumbre está peitando o André Mendonça, o que eu duvido que ele tenha coragem de fazer isso sozinho, ou ele tem alguém por trás mandando ele fazer isso para desafiar o André Mendonça. Fato é
que André Mendonça deu um tapa na mesa e deu 48 horas para o Alcolumbre cumprir a decisão. Porque se ele não cumprir essa decisão, aí está o grande motivo que o Brasil precisava para empichar Alcolumbre. Descumprir decisão de ministro do STF é motivo de impeachment, é motivo de perda do mandato. Eu acho que aí está a faca e o queijo que esperávamos para chutar a bunda de uma vez desse Alcolumbre da presidência do Senado. É inadmissível essa postura do Alcolumbre. Ele descumpriu uma decisão judicial. Isso é crime de responsabilidade, previsto em lei, e a consequência é o impeachment. Deputados, senadores, olha a bolinha quicando aí, por favor, façam a parte de vocês. Tá aí o motivo para tirar o Alcolumbre da presidência. Tem motivação legal suficiente para o impeachment do Alcolumbre. Senador passa por cima do Alcolumbre agora, acabou de acontecer dentro do Congresso. O senador Carlos Viana passou por cima do Alcolumbre e acabou de determinar a prorrogação da CPMI do INSS, mesmo com julgamento em curso no STF. Foi decretado que a CPMI do INSS está prorrogada por mais 120 dias. Eu vou te mostrar o vídeo do Carlos Viana agora e te contar o que o Carlos Viana quis com isso, o que está por trás dessa postura e o que vai acontecer agora, em que você tem o Congresso determinando a prorrogação e o STF julgando se a prorrogação ela vai ou não ser feita. Veja o vídeo. Como decisão judicial a gente cumpre, a gente não questiona, e é exatamente o que nós temos feito. Em nome dos aposentados, dos órfãos e das viúvas, de um Brasil que quer o combate à corrupção, eu declaro prorrogada essa CPMI por até 120 dias. A sessão está suspensa. Será reaberta às 18 horas após a decisão do plenário do Supremo. Meus amigos, a questão é que o Carlos Viana agora coloca todo mundo numa encruzilhada. A CPMI está prorrogada, é oficial dentro do Congresso. Em paralelo, o STF está julgando se a decisão do Mendonça de prorrogar ou não segue adiante. O Congresso tem direito de fazer isso? O Carlos Viana tem direito de fazer isso? Tem direito, porque a decisão do Mendonça, até ser derrubada, supostamente, pelo STF, ela está válida. Então o que vale é a do Mendonça. Deu tempo ao Alcolumbre, claro, não fez nada, tá pronto automaticamente prorrogada a CPMI do INSS. Fez certo o Carlos Viana, porque a única decisão hoje que tem para ser cumprida é a do Mendonça. E outra, mostra também com isso o Congresso, o Carlos Viana, que eles não estão curvados, eles não estão submetidos aos ladrões de aposentados, aos ladrões de velhinhos, ao Lulinha, ao Lula, ao PT, não sei se eu estou me repetindo, enfim, mas não estão curvados a essa gente e nem a ala podre do STF, que a gente sabe muito bem que quer simplesmente enterrar essas investigações todas para que a gente não chegue a nenhuma conclusão. Portanto, o Carlos Viana deu uma banana para toda essa gente e prorrogou a CPMI. Ele tem direito de fazer isso, porque era isso que constava na decisão do Mendonça, que, repito, até ser derrubada, está válida. E agora está no ar um imenso constrangimento do próprio STF em derrubar a decisão do Mendonça. Porque se eles derrubarem a decisão do Mendonça, eles não apenas vão oficializar que a CPMI que estava parada continue parada, eles vão ter que fazer com que a CPMI que acabou de ser prorrogada hoje simplesmente seja estancada, seja rasgada, seja jogada fora. Eles estão correndo com os trabalhos, eles estão andando com os trabalhos e teriam simplesmente que voltar atrás e largar tudo. É uma situação, claro, de jogo de xadrez. O Congresso quer, com isso, dar um checkmate e constranger o STF a não derrubar a decisão do Mendonça. Ao acolher a decisão do Mendonça, o Congresso diz, essa é a decisão válida e, portanto, nós não aceitaremos outra. E se vier outra, vocês terão um trabalho de desfazer o que nós acabamos de fazer, que é prorrogar a CPMI. Vocês percebem? Esse é o jogo.
jogo. Esse é o jogo que está sendo feito. Nós, infelizmente, chegamos a esse ponto de ter dentro do STF uma ala que quer que nada seja investigado. E contra essa ala tende-se jogar, tende-se fazer um jogo que é, às vezes, tão político que, enfim, parece até esquisito, mas é isso que está em curso. Fez certo, Carlos Viana, agiu bem. Com isso, dá um checkmate no STF, que vai ter mais uma gota de constrangimento, sobretudo essa ala podre do STF, para derrubar agora não apenas a CPMI do INSS, mas também a ordem do Carlos Viana que determinou a sua prorrogação. Vamos aguardar. Eu sou André Marcília, esse é o meu canal e se você quiser conhecer a minha comunidade, entra na descrição do vídeo, clica no link e venha fazer parte. Se inscreva e faça parte. Se você estava torcendo para um quebra-pau entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, isso vai acontecer agora. Sabe por quê? O André Mendonça pediu para que o Alcolumbre pudesse prorrogar a CPMI do INSS. Deu uma ordem expedida judicialmente pelo André Mendonça ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Acontece, meu amigo, que o Davi Alcolumbre tem alguns ministros do Supremo Tribunal Federal na palma da sua mão. Porque é ele que decide se vai ter o impeachment ou não. Então, na noite de ontem, na quarta-feira, para chegar hoje com essa informação nesta quinta, dia 26, o Davi Alcolumbre estava dizendo nos bastidores o seguinte: não vou cumprir a ordem do André Mendonça e se os ministros que eu conheço lá dentro do STF não pararam o André Mendonça, eu vou colocar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, de Dino, de Toffoli para poder andar. Ou seja, o Alcolumbre dessa vez dobra todas as apostas e vai para cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele vai ter então um apoio, que ele vai ter uma batidinha nas costas desses ministros que ele tem na mão por causa do pedido do impeachment. Eu quero contar tudo para você a partir de agora. Vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar. Muito obrigado você que me acompanha nesta quinta-feira, dia 26 de março, aqui dos meus estúdios de São Paulo, transmitindo para o Brasil e para o mundo, para lembrar você que nós temos aqui um compromisso com o nosso Brasil de informar você sempre em cima da hora com tudo que está acontecendo na nossa nação. Preste atenção nessa matéria que eu estou colocando para você. Prazo para Alcolumbre prorrogar a CPMI do INSS terminou já. Eu já estou gravando esse vídeo na parte da manhã, gente. Terminou justamente na parte da manhã desse dia 26/3, hoje, quinta-feira. Prazo de 48 horas para responder à prorrogação foi estipulado pelo André Mendonça, do STF, que irritou o presidente do Senado Federal. O prazo para o presidente Davi Alcolumbre, do União Brasil, ler o requerimento de prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista, de inquérito que investiga a fraude do INSS, termina agora nesta parte da manhã do dia 26. As 48 horas para responder à prorrogação foram determinadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que irritou o presidente da casa, conforme mostrou a própria Metrópole. O jornal Metrópole mostrou que ele estava irritadinho, que ele não queria obedecer uma ordem judicial. Você imagina aqui comigo, se é qualquer outra pessoa de direita, se é qualquer outra pessoa e que simplesmente não tivesse obedecido. O que é que o ministro Alexandre de Moraes estaria fazendo nessa hora? Expedindo mandado de prisão. Nós vimos acontecer com diversos senadores da República, nós vimos acontecer com deputados federais aqui no Brasil. Vide aí a passagem de Daniel Silveira, o que aconteceu? Não queria cumprir uma ordem judicial, o Alexandre de Moraes mandou prender ele. E aí, o que será que vai acontecer? O Davi Alcolumbre está arrumando uma briga sem precedentes. A matéria continua. As 48 horas para responder à prorrogação determinada pelo ministro André Mendonça, que ficou irritado. O documento chegou à Casa Alta na última terça-feira. Até o momento, Alcolumbre não se manifestou sobre a decisão da corte em nenhuma sessão que presidiu. Tá aqui, ó, o trecho do André Mendonça. Que a mesa diretora e a presidência do Congresso Nacional, autoridades apontadas como coautora, adotem todas as previdências necessárias para o prazo de 48 horas receber, via sistema interno, o requerimento de número 251198,
e promover, neste mesmo prazo de 48 horas, a leitura desse mesmo requerimento, que visa prorrogar a duração da CPMI de acordo com seus propósitos e termos, diz o trecho da decisão do André Mendonça. Bom, via de regra, tá? Não significa que isso vai acontecer. Então deixa eu falar para você aqui, para você não alimentar a sua expectativa mediante a informação que eu estou te passando da notícia, porque aqui é apenas uma notícia, para poder passar para você. Via de regra, o André Mendonça tem que mandar prender o Davi Alcolumbre por descumprimento de uma decisão judicial. Logo em seguida, o Senado Federal deve se reunir e provocar o impeachment do Davi Alcolumbre por quebra de lei de responsabilidade fiscal, lei de improbidade administrativa. Ele deixa como presidente do Senado de cumprir uma decisão judicial. Aí, meu amigo, minha amiga, a gente volta, claro, a perguntar para você uma pergunta que eu tenho feito aqui no meu canal constantemente. Será que nós temos no nosso Brasil, hoje, dia 26 de março, senadores da República de peito, para bater o peito mesmo e ir para cima do Alcolumbre, tirar o Alcolumbre de lá? O Alcolumbre está pelo menos aí suspeito e envolvido num monte de escândalos, envolvendo dinheiro, envolvendo pagamento. Lembra aquela secretária? Não sei se era secretária, se era amante, não lembra? Que ele pagava. Tudo isso escancarado no nosso Brasil. E agora, dando um cara um tapa na cara de todos os demais senadores, ele fala em alto bom som: eu não vou cumprir a determinação do André Mendonça. Eu espero que, com toda a sabedoria, André Mendonça expede um pedido para a Polícia Federal buscar o Davi Alcolumbre, porque se fosse o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, isso ia acontecer. Mas para resumir para você aqui, o que vai, na verdade, o bicho pegar é esses ministros que estão na mão do Alcolumbre, que o Alcolumbre, neste momento, deve estar passando a mão no telefone e falando: olha, ou vocês barram o André Mendonça, ou eu vou colocar o impeachment para andar. E aí, sabe o que vai acontecer? Mais uma vez, o pau vai cantar. O pau vai quebrar no Brasil e deixam eles quebrarem o pau. Deixa as cobras, né, morderem uma entre si, que nós vamos sair ganhando com tudo isso tudo, porque nós estamos revelando quem é quem na ordem do dia, tá bom?